Depois que o James Gunn confirmou que o episódio 8 do Pacificador foi mostrado pro David Zaslav como o template do que ele quer pro universo de DCU, podemos fazer algumas teorias aqui sobre o vilão. Se cada capítulo vai ter um grande vilão ou não. Algum de vocês comentou sobre isso, cada capítulo vai ter um grande vilão. E se nesse primeiro capítulo for o Brainiac, o grande vilão? Vamos falar sobre isso porque a gente vai ter muita noção do que pode ser o DCU. Eu vou fazer vídeo, teoria, eu quero muita opinião de vocês também. Depois do episódio 8, episódio final de Pacificador. Quando a gente assistir, a gente vai falar assim, beleza, DC vai por esses caminhos aqui, certo? Mas esse vídeo é sobre se cada capítulo vai ter um vilão ou não. Vamos falar sobre tudo isso. Essas são as redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Os vídeos lá são diferentes, vídeos verticais e curtos para vocês curtirem. Obrigado aos Bate-membros e os Super-membros que apoiam o Terra Zero. Se tornem membro como eles, ajude o canal a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado, tamo junto. Bom, o primeiro capítulo é esse, né? Deuses e Monstros, capítulo 1, certo? Esse é o primeiro nome aqui do primeiro capítulo. Por que capítulos? Em 10 anos é como se tudo isso fosse uma grande graphic novel, sabe? Você tá lendo ali uma graphic novel de 12 edições, né? Tipo em 12 partes, como é o Watchmen, por exemplo. E aí você vai ter ali vários capítulos. Quantos capítulos vão ter no DCU? Eu acho que vai ter uns 3 capítulos. E aí os primeiros 10 anos pode ter uns 3 capítulos. Sobre vilões, eu penso que eles vão aparecer, lógico, a gente viu o Sinestro, vimos o Luthor, a gente viu a própria Cersei, mas vilões, eles vão aparecendo aqui e ali. Só que quando juntar os heróis, todos os heróis, eles vão trazer vilões grandes, pra você ter ameaças grandes, tipo o Brainiac é uma grande ameaça. Que não sabemos se ele vai ser de fato o vilão de Man of Tomorrow. Ele é um vilão não só pro Superman, mas pra Liga da Justiça também. Então, na maioria das vezes, os vilões do Superman também são vilões pra Liga, como é o caso do Mongul também, como é o caso de, sei lá, o próprio Lex Luthor com uma Legião do Mal. Agora, quando você para pra pensar que cada capítulo pode ter um vilão, eu não acho que vai ser isso. Eu acho que eles vão fazer vilões, vários, mas vai chegar numa grande conclusão. Acho que cada capítulo eles vão abordar momentos e terras de multiversos. Tipo assim, olha, no Pacificador vocês viram eles abrindo essa janela, né? Eles estão começando a abrir essa janela, mas pra frente essa janela vai estar escancarada. E aí a gente vai ter uma noção por onde o DCU vai. Eu falei, né? Vamos ter 2 Supermans, 2 Batmans, Supermans, Mulheres Maravilhas. Por quê? Estamos falando de multiverso. A não ser que os capítulos forem fechados. Tipo assim, ó, o primeiro capítulo tem começo, meio e fim. Acabou esse capítulo, a gente vai pro outro, com uma outra história. Aí pode ser que tenha um grande vilão. Então pode ser que você pegue um Brainiac, por exemplo, traga pro primeiro capítulo e fala, ó, ele é o vilão planejado pra vocês derrotarem no final. Tipo, vocês os super-heróis, eu quero dizer, certo? E aí faz sentido. Mas eu acho que não é isso. Sabe por quê? Para pra pensar se isso teria força no cinema. Pensa assim, você contou uma história de um capítulo, de começo, meio e fim, essa história acabou. Vai ter força isso para sustentar mais 10 anos? Ó, acabou uma história, vamos contar outra história, depois outra história. É mais fácil você seguir o universo e aí você cria um grande fio narrativo, que foi o que o MCU fez. Só que o MCU fez isso junto da apresentação e da construção de um vilão para ele no final encerrar os 10 anos, né? Não é isso que a DC vai fazer sobre o vilão. Agora, a narrativa, eu acho que ele pode fazer parecido. Uma narrativa de começo, meio e fim que dura 10 anos. E aí depois você vai trazer outra história. Os capítulos contam momentos dessa grande narrativa. Então não significa que um capítulo termina com uma história de começo, meio e fim. Eu acho que isso meio... não é inteligente, mercadologicamente falando, sabe? Porque você fala assim, pô, no capítulo 2 vai ser o Darkseid. Então, tipo, o capítulo 1, ele vai ter menos força do que o capítulo 2 e menos força do que um capítulo 3. Porque o ano vai avançando, os personagens vão ficando maiores e mais populares, e eles vão ganhando mais força mais pra frente. Então, se você faz uma narrativa desde o primeiro ano, que é 2025, e em 2035 você finaliza o universo, 2035, se eu não estiver enganado, a DC completa 100 anos, a editora DC Comics. Então pode ser um ano hiper especial, não só para a editora, como para o universo DC, sabe? Então pode ser um ano muito apoteótico, né? O centenário da DC, esses personagens gigantescos.
E aí você faz uma conclusão de uma grande saga. Significa que acaba a sua franquia? Não. Essas franquias nunca vão acabar. O MCU é a prova, né? Tipo, você pode mudar a liderança, você pode mudar a direção, você pode ir por outros caminhos, mas acabar não. E outros, os atores que estão entrando, eles são novos, né? O David Cornswet é novo, o Nicolas Hoult é novo, eles vão durar, tipo, 15 anos, 20 anos, se tudo der certo, entendeu? O universo é pensado para 10 anos iniciais. É muita coisa 10 anos, tá? Uma galera que acha que é pouco. É bastante coisa, mano. Dá pra fazer muita coisa em 10 anos. Você se forma em medicina em 10 anos. Você pode ter um filho em 10 anos. Filhos em 10 anos. Você pode casar, separar e casar de novo em 10 anos. Você pode fazer um monte de coisa em 10 anos. Você pode ser preso, cumprir pena, sair. Um monte de coisa pode acontecer com você em 10 anos. Não subestime 10 anos. Mas quando eu falo aqui sobre vilão, eu sempre penso que o vilão mesmo, ele vai se revelar lá no final. Que ele pode aparecer, você fala, nossa, é ele. São capítulos que contam uma história de 10 anos. Então, esse é o primeiro capítulo. Depois a gente vai ver o segundo capítulo. Eu chuto que é uns 3 capítulos. Eu acho que são 3 capítulos em 10 anos, eu acho. Posso estar errado, mas eu acho que são 3, pra você ter um começo, meio e fim ali de coisas que você quer fazer. E aí, o vilão, acho que por capítulo não deve ter um vilão. Deve ter algumas ameaças. Então, por exemplo, o primeiro capítulo, o James Gunn fala que a Liga da Justiça vai aparecer no primeiro capítulo. Não se adiantando muito e não sendo tão emocionado, né? O que o Pacificador vai trazer pra gente é um norte do que a gente pode esperar em termos de abordagem. O James Gunn fala que é insano, que é uma parada super maluca, uma coisa incrível que eles fizeram. Eles estão trabalhando em universos diferentes. Eu falei aqui, isso vai ser impactante. Vocês vão ver o personagem entrando numa porta do multiverso e você não tem a menor noção do que vai acontecer ali. Então, eu falei isso aqui, né? Você vai ver um Superman do David Cornswet com uma outra abordagem porque ele é de outra terra. O David Cornswet vai interpretar inúmeros Supermans, eu acredito. Assim como o ator do Batman, da Mulher Maravilha. Eu acho isso incrível. Inclusive, isso é um tapa na cara do MCU em termos de multiverso. Porque é muito fácil trazer personagens de outros filmes, que já tiveram filmes e tal, juntar todo mundo e falar assim, olha aí o nosso multiverso, que legal, hahaha. Agora, faça terras relevantes. O que é uma terra relevante? É o que o Pacificador fez. Então, quando o Pacificador vai lá pra terra do nazismo lá, você fala, caramba, uou, é um grande plot twist. Aquilo te pega. Não é só o ator, não é só a nostalgia barata. É algo construído. Agora, imagina os heróis da DC. A gente tá vendo essas paradas de multiverso na ótica do Pacificador, que é um personagem pequeno da DC. E se for um personagem grande? E se, por exemplo, o Batman for pra uma terra que ele tá encontrando outro Batman? E aí? Tipo, o mesmo ator interpretando outra versão, outra gota, outra abordagem. Imagina isso, velho, no cinema. Isso dá pra você fazer conteúdos infinitos, né, da DC Comics. E a DC sendo a DC. Eu tô muito curioso pro que o James Gunn vai fazer no episódio 8. Eu acho que vilão, a gente vai ver alguns vilões ao longo desse caminho. E eu espero que eles trabalhem bem os vilões, como eles fizeram com o Luthor. Agora vai pro lado meio anti-herói, por conta de uma ameaça que vai ter que ser combatida a qualquer custo. Mas a gente sabe que a Argus deve fazer uma besteira aí nesse episódio 8 e liberar uma grande ameaça. Pelo menos é a teoria que muita gente tá fazendo, né? A Argus vai liberar uma grande coisa aí, porque eles estão entrando nos portais, eles estão mexendo com essas coisas. Abrir uma porta ali, velho, se for um personagem poderoso, ele pode sair dali, ele pode querer tomar Metrópolis, querer dominar o mundo, alguma coisa desse tipo, né? Pode acontecer um monte de coisa. Não sei se vai ser dali que vai sair as ameaças, mas esse episódio 8, ele vai concluir os personagens e vai dar um gancho pro Man of Tomorrow. Deixe embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Vocês acham que vai ter um vilão por capítulo? Ou vocês acham que eles vão simplesmente colocar vários super-heróis ali com vários super-vilões, né? Alguns vilões, e lá na frente eles vão revelar do nada quem é o vilão final. Vai chegar num grande crossover que os heróis vão precisar se juntar, e aí vai aparecer um vilão, assim, ó, do nada. Você fala, meu Deus, é ele, eu sabia, eu teorizei 70 anos aqui que era ele. Eu acertei, pode ser isso. Eu acho que isso é muito mais impactante, inclusive, do que você revelar quem é o vilão. Acredito que esse começo aí, esse primeiro capítulo de Deus e Monstros é só a apresentação mesmo. E a apresentação do conceito do DCU. É o que a gente tá vendo no Pacificador. O próprio Superman, ele belisca um pouco isso, né? Tem um buraco negro, um universo compacto, tem um rio de prótons, tem todas essas cenas malucas aí no Superman, mas no Pacificador, episódio 8, a gente vai ver
o caminho que o DCU vai tomar. E esse caminho vai ser importante para a gente ter uma noção de teorias, expectativas do futuro. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você pensa de vilões aí desse novo universo e multiverso? Comenta aí. Tamo junto. Até a próxima.